Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror e suspense chamado A Prisioneira. O filme começa com uma garota presa entre paredes. Em seguida, cimento começa a ser derramado sobre ela por todos os lados. A menina não pode fazer nada, ela foi enterrada viva. O filme corta para 15 anos depois. Sam acaba de se formar na faculdade de engenharia. Durante uma festa de formatura, seu pai, dono de uma empresa de demolição, lhe dá 2 presentes. O primeiro se trata de um projeto em sua empresa de demolição totalmente sob responsabilidade dela. Se for bem sucedida, ela deixará de ser funcionária e se tornará sócia. O outro presente é uma viagem de 3 semanas na Europa para 2 pessoas. Acontece que esse projeto envolvia um gigantesco edifício localizado no meio do nada. A garota é obcecada por demolição de estruturas. O edifício foi concebido por Joseph Malestraza, que foi um arquiteto excêntrico obcecado por arquitetura egípcia. Sam chega ao prédio de Malestraza e é saudada por Mary, a zeladora. Ela mora com seu filho Jimmy, que é um garoto, digamos, diferente. Sam diz a Mary que é da companhia de demolição e ficará em um dos apartamentos do prédio. Jimmy leva as malas para seu apartamento e explica as regras do prédio. Ela deve ficar longe do 8º andar, pois é o andar de Malestraza. Ela também não pode ir ao telhado porque é muito perigoso. Depois de tomar um banho, Sam conversa com Mary e pergunta a ela quantas pessoas ainda moram no prédio. Mary responde que apenas 4 pessoas vivem lá. A mulher pergunta a Sam se ela conhece a história do prédio. Sam responde que não e questiona o porquê. Mary apenas responde que então é melhor que ela não saiba e apenas faça seu trabalho. No dia seguinte, Sam se prepara para analisar a estrutura do prédio. Ela é responsável por fornecer um relatório sobre quanta dinamite será necessária para demolir o prédio. Ela também deve determinar os melhores pontos de ruptura e tipos de explosivos. Enquanto examina a estrutura, a mulher percebe uma diferença de 5 metros entre 2 pilastras que não apareciam na planta do prédio. Um pouco depois, ela vai a um mercadinho e aproveita para usar um computador para pesquisar a história do prédio na internet. Ela descobre que em 1993 houve uma série de pessoas desaparecidas. Quando eles finalmente foram encontrados, algo horrível também foi descoberto. 16 pessoas, homens, mulheres e crianças, foram lacrados em pequenos compartimentos no edifício. Em seguida, foram preenchidos com concreto líquido. Uma das vítimas foi o próprio arquiteto, Malestraza. Um trabalhador da construção civil foi inicialmente culpado pelos assassinatos, mas depois considerado inocente, deixando os crimes sem solução e o assassino desconhecido. De volta ao prédio, Sam novamente marca os melhores pontos de ruptura para a demolição. Ela se assusta quando um homem corre em sua direção carregando um machado. Acontece que esse homem é um dos inquilinos que ainda vive no prédio e se recusa a sair. Ele está descontente com a destruição do edifício. À noite, Jimmy secretamente leva Sam para o 8º andar, o andar proibido. Jimmy conta a ela sobre Malestraza, o arquiteto do prédio que morreu dentro das paredes. Ele entra em uma sala e mostra a ela a parede onde o corpo de Malestraza foi encontrado. Quando seu corpo foi encontrado, seu rosto estava desfigurado por causa do cimento, tornando-se irreconhecível. A mãe de Jimmy, Mary, foi quem finalmente conseguiu identificá-lo. Jimmy também a informa que das 16 vítimas havia uma criança chamada Julie. Ela era a criança mostrada no início do filme. Além disso, Jimmy diz a ela que seu pai também foi uma das vítimas. Ele mostra a ela a parede onde seu próprio pai foi encontrado. Do nada, Jimmy toma a lanterna da mão de Sam e sai correndo. Com as luzes apagadas, Sam acaba caindo e machucando a perna depois de entrar em pânico na escuridão. Jimmy volta e a encontra, levando-a para o quarto dela. Mais tarde, ele lava seu ferimento e começa a acariciar sua coxa. Ela o manda parar com essa sem-vergonhice e o garoto vai embora. À noite, Sam, que está se olhando no espelho, vê o vidro atrás dela tremendo violentamente. Ela tira o espelho do lugar e vê sangue escorrendo do buraco na parede. De repente, Sam é imediatamente puxada contra a parede por braços e ela acorda, percebendo que agora está presa dentro da parede como a garota do início do filme. Um momento depois, o cimento começa a cair sobre ela da mesma maneira. Quando Sam começa a gritar, ela acorda de seu sono. Tudo foi um pesadelo. Como não consegue mais dormir, ela vaga pelo apartamento. Do nada, algo aparece bem na frente dela. No entanto, era apenas o namorado dela, Peter.
Ele quis fazer uma surpresa. Sam leva Peter para dar uma olhada no prédio. Eles vão secretamente para o 8º andar. Os dois descobrem lá uma passagem secreta no chão que definitivamente não estava na planta do prédio. Sam desce pela escada e vê que ali naquela passagem qualquer um pode observar todos os apartamentos por dentro secretamente. Sam então percebe que Jimmy estava a espionando enquanto ela tomava banho. Ela fala com Mary a respeito disso e Jimmy, sentindo-se envergonhado, vai embora. Em seguida, Mary conta uma história sobre como Malestraza havia dado o apartamento para ela e seu marido porque ele era um escritor e esse prédio seria o melhor lugar possível para alguém querendo escrever um livro. Mais tarde naquela noite, Peter acha que eles devem viajar amanhã para se distrair de toda essa loucura. Sam concorda com ele. Do nada, os dois começam com a sem-vergonhice e Jimmy escuta tudo pelas paredes, ficando com ciúmes dela. Na manhã seguinte, Sam encontra o corpo do cachorrinho sem vida no quarto com o nome de Julie. Ela e Peter acham que Jimmy foi o culpado, porém o garoto nega. Mais tarde, Sam prepara um relatório sobre a quantidade de dinamite necessária para demolir o prédio. Antes de sair, Jimmy pede desculpas a ela por espioná-la. Ele então dá um presente para Sam. Era o diário de Malestraza, o arquiteto do prédio. Ao ler o diário, Sam percebe que deve haver um grande espaço aberto no centro do edifício. Sam diz que se Malestraza se inspirou nos egípcios, então provavelmente existe uma abertura no telhado que proporciona a luz do sol ao porão do prédio. Jimmy vai até o telhado para procurar essa abertura para o espaço escondido. No entanto, ele não retorna. Sam e seu namorado então vão procurar por ele. Eles descobrem um enorme fosso no centro do edifício. Os dois ouvem Jimmy chamando lá de dentro, dizendo que caiu e está sangrando. Sam faz seu namorado baixá-la até o fundo em uma corda. No início, tudo corre bem, sem problemas. Mas de repente, alguém acerta Peter com uma espécie de arpão. O homem morre sangrando bem na frente de sua namorada, que fica aterrorizada. Sam acaba caindo no fundo do fosso. Mais tarde, ela acorda. Surpreendentemente, ela não está sozinha lá. Existe mais uma pessoa com ela. Para sua surpresa, aquele homem misterioso é Malestraza, o arquiteto que ela pensou estar morto enterrado nas paredes. Acontece que ele esteve preso lá o tempo todo. O homem tem um rádio em suas mãos. Na gravação do rádio há a voz de Jimmy pedindo ajuda. Em outras palavras, a voz que Sam ouviu antes foi pré-gravada pelo próprio Jimmy. Em seguida, Jimmy aparece lá em cima e joga uma carta para ela. Nessa carta, o garoto diz que irá mantê-la lá embaixo até que ela aprenda a amá-lo. Ele também diz que se ela não obedecê-lo, será morta por ele da mesma maneira que ele tirou a vida de seu cachorrinho. Jimmy então envia o relatório de demolição de Sam para seu pai e afunda o carro dela em um lago. Tudo isso foi feito para criar a percepção de que Sam não voltou para casa porque ela saiu de férias com o namorado. De volta ao fosso, Malestraza revela algo chocante a Sam. Ele diz que foi o mentor dos assassinatos das 16 pessoas que foram encontradas sepultadas nas paredes. Segundo ele, um operário nunca seria capaz de orquestrar tal plano. Malestraza acredita que o segredo da longevidade dos antigos monumentos egípcios é que realizavam rituais durante a construção que envolviam enterrar vítimas vivas dentro das paredes. Ele queria que seus edifícios durassem para sempre, então enterrou pessoas vivas dentro de suas paredes. O filme corta para Mary comemorando o aniversário de casamento. Descobrimos que, como um ato de vingança, ela decidiu manter Malestraza trancado nesse fosso para sempre como um prisioneiro. Mary também enganou a todos ao identificar o corpo de outra vítima como sendo de Malestraza. Todos acreditaram naquela mentira e pensaram que Malestraza havia morrido, o que permitiu que ela pudesse manter o próprio Malestraza como seu prisioneiro. Após essa revelação chocante, Jimmy aparece e envia uma fita cassete. Malestraza toca essa fita e Jimmy diz que quer ver Sam e ele dançando. O arquiteto diz a ela que eles precisam obedecer à ordem de Jimmy. O garoto pode ser muito cruel e imaginativo se eles desobedecerem às suas ordens. Sam então concorda em dançar. Porém, quando Jimmy diz a eles para se beijarem, ela se recusa. Malestraza a puxa para perto e a força a beijá-lo. Depois de alguns segundos, Jimmy diz a eles para pararem e ameaça Malestraza a não tocar em Sam novamente. Como um presente por sua obediência, Jimmy envia uma cesta com comida, água e um rádio de comunicação. Ele diz a Sam para manter o
rádio com ela para que eles possam conversar. Mais tarde, Mary sobe ao telhado. Sam grita imediatamente pedindo ajuda a ela. Mary fica muito surpresa ao ver Sam no buraco com uma Lestraza. Com raiva, ela diz a Jimmy que o lugar era para o arquiteto, não para mais ninguém. Ela percebe que Sam deve ficar no buraco com uma Lestraza, senão ela vai contar tudo para a polícia e eles vão levá-la presa, o que fará Jimmy se tornar um órfão. À tarde, o pai de Sam e sua equipe de demolição que receberam o relatório dela chegam no prédio. Eles então começam a preparar os explosivos. Sam ainda está presa no buraco com uma Lestraza. Ela continua a tentar seduzir Jimmy na esperança de que ele a liberte e a salve da explosão. No entanto, seu esforço foi em vão. Vendo isso, uma Lestraza diz a ela para economizar energia e bate nela com uma pedra, desmaiando-a. O homem então cava uma tumba que ele projetou com vários tubos conectados ao tanque que será enchido de cimento. Uma Lestraza acredita que quando a equipe de detonação tentar derrubar o prédio, ele não será destruído se outra pessoa for enterrada. Ele decide se sacrificar para salvar seu prédio. O homem então pede a Sam para matá-lo. Ela finalmente o mata depois de algumas provocações e ele agradece depois que cai em sua tumba e começa a se encher de cimento. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Mary está mantendo Jimmy calmo enquanto eles montam e começam a instalar os explosivos. Quando a contagem regressiva se inicia, Jimmy começa a mudar de ideia. Ele grita o nome de Sam e corre em direção ao prédio. O pai de Sam manda pararem a contagem regressiva. No telhado, Jimmy olha para baixo e o pai de Sam pergunta o que ele fez. Jimmy então se joga no fosso e perde sua vida ao cair ao lado de Sam. A garota então é retirada do buraco e colocada em uma ambulância. Mary é presa por estar envolvida no sequestro de uma Lestraza. No final do filme, Sam narra que uma Lestraza construiu 27 edifícios e que eles ainda estão todos de pé. Ele considerou esse prédio como sua obra-prima. O homem não queria que fosse demolido e até se sacrificou para salvar o prédio. Portanto, em sinal de respeito, esse prédio não será demolido e permanecerá como seu legado. Once Upon a Time. Esse filme conta a história de uma deusa raposa de 9 caudas que deve passar por várias reencarnações para encontrar seu primeiro amor. Ela vai se reconectar com seu primeiro amor ou com o segundo? Vamos descobrir. A deusa raposa de 9 caudas chamada Baikian, que governa o reino de King Kyu, deve descer ao mundo humano para passar por uma provação celestial antes de se tornar a deusa mais elevada do paraíso. Baikian então se transforma em uma humana comum chamada Susu. Já que está sendo testada pelo paraíso, Baikian não tem nenhuma memória de sua verdadeira identidade e apenas sabe que ela é Susu, uma jovem comum. Por outro lado, o príncipe herdeiro da tribo celestial, Yehua, esteve envolvido em uma batalha feroz com o reino do mar oriental por 7 dias e 7 noites. O homem ficou gravemente danificado e caiu no mundo humano, então foi salvo por Susu. Para encurtar a história, os dois se apaixonaram e decidiram se casar. Eles moravam na casa modesta de Susu e viviam uma vida conjugal harmoniosa. Yehua finalmente leva Susu ao Império Celestial e pretende pedir a seu pai, o Imperador Celestial, que aprove seu relacionamento com ela. Susu viveu no Palácio do Céu como funcionária por um tempo e Yehua raramente a via. No entanto, uma outra funcionária de Yehua chamada Sujin sente um pouco de rivalidade com a presença de Susu no palácio. Um dia, Sujin caluniou Susu dizendo que ela a empurrou deliberadamente para o abismo do inferno e fez com que seus olhos parassem de enxergar. Por causa da calúnia de Sujin, Susu teve que pagar por isso, sacrificando seus olhos por ela, para que ela pudesse ver novamente. A história de amor de Susu e do príncipe Yehua terminou quando Susu decidiu acabar com a própria vida após dar à luz. Antes de encerrar sua própria vida, Susu disse a Yehua para chamar seu filho de Ali. Após o término de sua existência, Susu retorna à vida como a rainha Baikian do reino King Kyu e todas as suas memórias de Yehua e Ali foram apagadas. Várias centenas de anos depois, Baikian recebeu um convite para uma festa do Reino do Mar Oriental. No início ela estava relutante em ir, mas depois de ser convencida por seu amigo, Baikian finalmente concordou em atender ao convite. Chegando ao Reino do Mar Oriental, Baikian, que parecia desconfortável com o sol escaldante, decide proteger seus olhos com um pedaço de seda clara. Enquanto caminhava pelo palácio, ela acidentalmente conheceu um garoto chamado Ali. Enquanto fala, Ali parece interessado no leque de Baikian e quer pegá-lo emprestado. Por outro lado, um demônio
demônio se infiltra no reino para levar Ali. Felizmente, esse demônio foi frustrado com sucesso por Baikian, que imediatamente o afastou. Não muito depois, Yehua veio e ficou muito surpreso que alguém ousou se infiltrar no reino e estava prestes a levar seu filho. Ele ficou mais surpreso ainda ao ver Baikian, cujo rosto era exatamente igual ao rosto de Susu. Yehua tenta se aproximar de Baikian pensando que ela é Susu, mas como Baikian não tem nenhuma memória dela como Susu, ela imediatamente afasta a mão de Yehua e deixa o homem. Baikian pergunta a seu melhor amigo Zeian sobre Susu depois de voltar para sua residência. Zeian diz que Susu é a esposa de Yehua, que perdeu a vida há 300 anos após dar à luz a seu filho, Ali. Não muito depois, Yehua e Ali visitam Baikian e decidem ficar com ela na esperança de trazer de volta a sua memória. Os três vivem lá como uma família, onde Ali parece muito feliz por finalmente se reunir com sua mãe, enquanto Baikian ainda tenta evitar Yehua. Sujin então foi para o reino Kingkill, não querendo que Yehua fosse tirado dela novamente. Enquanto caminhava para entrar em uma caverna, Sujin acidentalmente encontrou o corpo de Moyuan em um pedaço de gelo. Moyuan é um deus da guerra que também era professor de Baikian. Durante uma batalha com a tribo do Rei Demônio, Moyuan deu sua própria vida para selar o Rei Demônio. Sua alma foi despedaçada e seu corpo foi preservado em um bloco de gelo. Baikian levou o corpo de Moyuan de volta para Kingkill, uma terra mística onde sua família vive, onde ela aguardou seu eventual despertar e retorno. Moyuan não é apenas um mestre para ela, mas também seu primeiro amor. O filme então mostra um reino demoníaco controlado por uma rainha demônio que pretendia pegar Ali no reino do Mar Oriental. A rainha demônio está chorando pela perda de seu filho e pretende ressuscitá-lo às custas de Ali, que tem um corpo celestial. Não muito depois, Sujin foi até a rainha dos demônios para trabalharem juntas para se livrarem de Baikian. A rainha demônio foi forçada a cumprir os desejos de Sujin, porque ela ameaçou relatar suas ações ao Imperador Celestial. Antes de retornar ao Palácio do Céu, Yehua leva Baikian ao Monte Jundi, onde ele e Susu permaneceram tanto tempo quanto no mundo humano. Yehua sempre leva Ali lá para comemorar o aniversário de seu filho, porque foi lá que ele conheceu sua mãe. Yehua então conta a Baikian sobre a primeira vez que encontrou Susu naquele lugar. Porém, Baikian parece normal porque ela não tem nenhuma lembrança de Susu. Depois de ficarem juntos por algum tempo, Yehua e Ali retornaram ao Palácio do Céu, enquanto Baikian retornou ao reino de Kingkill. Enquanto Baikian estava no Monte Jundi com Yehua e Ali, a rainha demônio se disfarçou de Baikian e se infiltrou no reino de Kingkill para levar o corpo de Moyuan. Com a ajuda de Sujin, as duas conseguiram pegar o corpo de Moyuan e levá-lo ao mar de Wang, onde o sino mágico foi usado para selar o Rei Demônio. As duas pretendiam ressuscitar o Rei Demônio usando o sangue imortal de Moyuan, que é um deus. Por outro lado, Baikian, que acabou de chegar ao reino de Kingkill, fica muito surpresa ao descobrir que o corpo de Moyuan foi levado pela rainha demônio. Baikian e Zeian correram imediatamente para o mar de Wang para evitar isso. Chegando lá, eles começaram um embate com os demônios que tentavam pará-los, até que finalmente Baikian conseguiu entrar e bater de frente contra a rainha dos demônios. Enquanto Baikian estava tendo um embate com a rainha demônio, o pedaço de gelo que continha o corpo de Moyuan deslizou para o abismo do inferno. Baikian salta imediatamente para impedir que o pedaço de gelo caia. No entanto, suas ações fizeram a urna onde a rainha demônio guardava a alma de seu filho cair no abismo do inferno. Emocionalmente instável, a rainha demônio investiu contra Baikian repetidamente. Pouco depois, Yehua aparece e salva Baikian. O homem não tirou a vida da rainha demônio e disse a ela para ir embora. Depois disso, Baikian e Yehua trouxeram o corpo de Moyuan de volta ao reino Kingkill. Percebendo que desenvolveram uma afeição mútua, Yehua e Baikian decidem se casar. Yehua então leva Baikian ao Palácio do Céu para se casar e todos os residentes do palácio dão as boas-vindas à presença de Baikian, incluindo Nainai, a serva pessoal de Susu, que está muito feliz por se reunir com sua mestra. Baikian está confusa porque ela não reconhece Nainai. Enquanto caminhava pelo Palácio do Céu, Baikian encontrou Sujin. A mulher então conta a história de Susu para Baikian, dizendo que quando Susu veio pela primeira vez ao Palácio do Céu, Yehua não deu nenhuma festa de boas-vindas, então as pessoas pensaram que Susu era apenas uma nova serva. Sujin diz que Yehua levou Susu ao Palácio Celestial apenas para esperar o nascimento de seu filho. Todos os dias Susu esperava a chegada de Yehua, mas o homem nunca veio para vê-la. Susu achou que Yehua nunca a amou e só queria o filho deles. Enquanto Sujin continuava sua história, ela secretamente ordenou que seu tigre de estimação empurrasse Baikian para o penhasco onde Susu pulou para tirar
tirar sua vida. No entanto, Baiken foi capaz de se esquivar da investida e, em vez disso, o tigre que caiu de lá. Depois de ouvir a história de Sujin, Baiken tem certeza de que Yehua quer se casar com ela porque se sente culpado por Susu e pretende reparar seus erros. Baiken presume que Yehua nunca a amou de verdade porque a única mulher que o príncipe ama é Susu. Portanto, no dia seguinte, na hora do casamento, Baiken cancelou tudo e voltou ao reino King Kill. Chegando lá, Zeian revela a Baiken sobre uma relíquia sagrada que pode ressuscitar Mo Yuan. Acredita-se que a relíquia seja capaz de coletar a alma despedaçada de Mo Yuan e guiá-la de volta ao seu corpo. A relíquia é a lâmpada de ligação da alma que pertence a Yehua e o pavio é a grama imortal de Yingzil. Acontece que a herança foi usada por Yehua para manter as memórias de Baiken de sua vida como Susu antes dela decidir acabar com sua vida. Para reviver Mo Yuan, Baiken retorna ao Palácio do Céu e pede a Yehua a herança. Porém, o homem se recusa a dá-la porque a memória de Baiken sobre Susu será perdida se a herança for usada para outra pessoa. Baiken então segue para a montanha Yingzil para pegar a grama imortal. No entanto, ao tentar arrancar a grama imortal de Yingzil, Baiken acidentalmente acorda um monstro, então ela tem que enfrentar esse monstro gigante. Quando ela estava quase encurralada, Yehua veio em seu socorro. Eles estavam trabalhando juntos contra o monstro e quando estavam prestes a destruir o monstro gigante, Yehua foi derrubado e ficou inconsciente. No final, Baiken escolhe proteger Yehua dos fragmentos do corpo do monstro e deixar a grama imortal ser destruída junto com ele. Quando eles retornam ao Palácio do Céu, Baiken trata os danos de Yehua. Depois que os danos se curam, Yehua dá a relíquia mágica para Baiken e diz que suas memórias do passado estão lá dentro e ela deve encará-las. Depois de dizer isso, Yehua deixa Baiken sozinha e a relíquia mágica começa a se abrir lentamente. Baiken recupera as memórias de sua vida como Susu, a única mulher que Yehua ama. Depois de aprender sobre sua história de vida como Susu, Baiken se sente culpada e decide retornar ao reino King Kill para lamentar por seu destino. Por outro lado, Sujin foi punida pelo Império do Céu por conspirar com a Rainha Demônio. Todo o seu poder divino foi retirado e ela foi punida por manter o badalo mágico que selou o Rei Demônio no mar de Yuang para sempre. Mas antes de cumprir sua sentença, Sujin pediu para ver Ali mais uma vez antes de ir embora. Seu último desejo foi atendido. Sujin então abraçou o corpo minúsculo de Ali com força. No entanto, sem o conhecimento de ninguém, ela pegou o líquido vermelho divino de dentro do corpo de Ali, que usaria para ressuscitar o Rei Demônio para descontar o que o Império Celestial fez com ela. Chegando ao mar de Wuwang, Sujin imediatamente se sacrifica e ressuscita o Rei Demônio usando o líquido vermelho do corpo de Ali. Sabendo que o Rei Demônio está de volta, Zeian decide ajudar Yehua a derrotá-lo junto de seu exército de demônios. Depois que Zeian saiu, Nainai foi ver Baiken com Ali. Nainai então conta a Baiken que Yehua pretendia persuadir seu pai a aprovar seu relacionamento com Susu depois que seu filho nascesse. No entanto, Sujin descobriu sobre isso e disse ao Imperador Celestial que Yehua tinha um relacionamento não permitido com uma humana. O irado Imperador Celestial então deu a Susu uma punição com um relâmpago, mas Yehua fez de si mesmo como escudo. Então foi ele quem recebeu a punição relâmpago do Imperador Celestial. Não só isso, quando Susu se jogou, Yehua também saltou para salvá-la. Porém, porque sua força enfraqueceu após receber a punição, Yehua falhou em salvar Susu. Depois de ouvir a explicação de Nainai, Baiken chora muito e se arrepende de suas ações, pois nunca soube o sacrifício que Yehua fez por ela. Enquanto isso, o Rei Demônio e seus demônios estão se preparando para enfrentar uma investida dos soldados do Império do Céu liderados por Yehua. Um grande embate era inevitável. Os soldados imperiais do céu começaram a investir contra as tropas com ataques aéreos, assim como Zeian, que estava ajudando os soldados do céu com seu bando de pardais. Yehua e o Rei Demônio finalmente se enfrentam e se envolvem em um embate feroz. Depois de um duelo com o Rei Demônio, Yehua pode finalmente derrotá-lo e pretende selá-lo de volta ao sino mágico. Baiken, que acabou de chegar lá, tenta impedir Yehua de fazer isso, porque quem conseguir selar o Rei Demônio no sino mágico perderá a vida e sua alma será espalhada pelo mundo. Apesar de conhecer os riscos, Yehua continua suas ações para salvar o mundo inteiro. Depois que Yehua se sacrificou para selar o Rei Demônio em um sino mágico, o mundo imediatamente pareceu parar, e o corpo de Yehua foi jogado no mar de Wuwang, que lentamente congelou e afundou. Mais uma vez, Baiken tem que enfrentar a dura realidade de ser deixada pelo homem que ama. Ela só pode
pode lamentar a perda de Yehua como costumava lamentar a perda de Moyuan. O filme então mostra Moyuan finalmente sendo capaz de voltar à vida após a partida de Yehua. Aparentemente, o último fragmento de sua alma era a alma de Yehua. Moyuan então pode voltar à vida depois que todas as suas almas dispersas foram coletadas. Baekhyun encontra sua felicidade novamente quando Moyuan, seu primeiro amor, volta à vida e a acolhe. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Aproveite e assista a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo.